7 graus abaixo de zero. Às pressas, os turistas que lotam a Flórida tiveram que comprar casacos. Os produtores de laranja acreditam que o prejuízo nas plantações pode chegar a 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Em 13 estados americanos, a temperatura bateu recordes no fim de semana. O frio era tanto que os carros ficaram presos no gelo. A neve transforma 3 cidades do norte da Holanda num imenso rinque de patinação. 30 mil pessoas patinaram no lago congelado, uma pista de 25 quilômetros. Até o primeiro-ministro deu um passeio de patins. Apesar da festa, 100 pessoas ficaram feridas e uma morreu em acidentes no gelo. Arqueólogos descobrem uma cidade perto de Assunção, no Paraguai. O Campeão do mundo em 70. O resultado está na capa da Total Sport, uma das revistas mais respeitadas do gênero na Inglaterra. O país que inventou o futebol 120 anos atrás aplaude de pé a seleção canarinho de 70. Anuncia a publicação com tiragem recorde de 2 milhões de exemplares. A revista fez uma pesquisa com 150 cronistas esportivos e historiadores de toda a Europa para escolher os 50 melhores times de futebol de todos os tempos. 3 páginas são dedicadas ao vencedor. Os astros são definidos com metáforas. Jairzinho, uma flecha. Rivelino, uma raposa pronta para atacar. Gerson, um manipulador astuto. E Pelé, um rei, é claro. A revista destaca o chute do meio do campo contra a Tchecoslováquia. O gol que não entrou contra o Uruguai. E a cabeçada defendida pelo inglês Banks. O Brasil de 70 deixou para trás na eleição o carrossel holandês de 74, que ficou em segundo, e a seleção da Hungria de 54, a 8ª colocada. Mais 3 times brasileiros estão entre os 50 melhores da história. A seleção de 58, que aparece em 37º. O Santos de 62, 20º colocado. E em 11º, posição de destaque, um time que nunca conquistou títulos. A seleção de Tele Santana, na Copa de 82 na Espanha. Uma demonstração de que o futebol brasileiro encanta até quando não ganha. A seleção tetracampeã do mundo em 94 não foi citada na pesquisa da revista inglesa. O Banco Central decretou hoje intervenção na econômica. 2 pilotos russos, Alexander Fadeev e Yuri Polikarpov, entram juntos na curva e perdem o controle. A moto de Polikarpov volta para a pista e um terceiro piloto russo, Kirill Dragalin, não consegue evitar o choque. Reveja o acidente por outro ângulo e em câmera lenta. Dragalin ficou sem sentidos durante alguns minutos, mas se recuperou. O partido atravessa toda a pista e derruba o jockey junto à cerca interna. Uma queda tão violenta que Swinburne quebrou uma clavícula, uma omoplata e 2 costelas. Uma estrela do boxe está com o vírus da AIDS. É Tommy Morrison, ex-campeão mundial dos pesos pesados. O agente do lutador confirmou hoje que o exame feito pela Comissão Atlética do Estado de Nevada deu resultado positivo. As suspeitas começaram no sábado, quando a luta dele com Arthur Weathers foi cancelada às pressas. Morrison tem 27 anos e já atuou no cinema ao lado do ator Sylvester Stallone, no filme Rocky. Um brasileiro vence a maratona de Tóquio por apenas 2 passadas de diferença. Vanderlei Lima é perseguido pelo português Antônio Pinto, que aperta na reta final, mas não adianta. O brasileiro cruza a linha de chegada com uma vantagem tão pequena que o tempo deles é o mesmo. Difícil foi colocar a coroa de louros na cabeça do campeão. A seguir, Índios, Pintos, como por exemplo a previsão... Veloso, 1-0 Juventus. O empate do Palmeiras, Miller tocou para Rivaldo desviar do goleiro Gilmar, 1-1. A virada veio no segundo tempo, logo aos 15 segundos, Elivelton chutou de primeira, 2-1. Ataque pela esquerda, Elivelton cruzou e Paulo Isidoro completou para a rede, 3-1 Palmeiras. Para
Para terminar, Elivelton fez outro cruzamento e o italiano Marco Ozio mandou ver. Palmeiras 4, Juventus 1. Palmeiras, São Paulo e Portuguesa dividem a liderança do campeonato. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Corinthians. Marcos Paulo fez um belo gol, a bola foi no ângulo, 1-0 Santos. O empate veio logo depois, Marcelinho cruzou e Edmundo cabeceou para fazer 1-1. No segundo tempo, uma jogada de gênio de Marcelinho. Repare no toque na categoria do atacante, um golaço. 2-1 Corinthians. O Santos foi ao ataque, Wagner foi derrubado na área. Pênalti que Sandro cobrou para fechar o placar. Santos 2, Corinthians 2. Vasco e Olaria jogaram em São Januário. Valber cruzou e Juninho chutou pro gol. 1-0 Vasco. No empate do Olaria, a jogada foi de Jorginho. Ele tocou para Luciano, que chutou de fora da área. 1-1. O segundo do Vasco, Nilson, tocou para Valber marcar 2-1. Confusão na área do Olaria. Assis pegou a sobra, driblou o zagueiro, o goleiro e fez 3-1 Vasco. Troca de passes na entrada da área. Pimentel chutou forte e fez o quarto gol do Vasco. Nilson tocou na medida para Valber, que cabeceou para o gol. 5-1. Na falta contra o Vasco, Luiz Marcelo subiu e fez de cabeça 5-2. E o Vasco fechou o placar com uma tabela entre Nilson e Valber, que tocou para o gol. Vasco 6, Olaria 2. Fla-Flu no Maracanã. Romário recebeu de Mancuso, entrou na área e chutou. Flamengo 1-0. Falta para o Fluminense. Ailton cobrou. A bola bateu no travessão e Valdeir aproveitou o rebote. 1-1. Aos 48 do segundo tempo, cruzamento na direita e Nélio fechou o placar. Flamengo 2, Fluminense 1. Festa do Nélio e da torcida rubro-negra. E a